O Peregrino. Capítulo 5. Cristão seguiu até chegar à casa do intérprete, onde bateu várias vezes. Por fim, alguém veio até a porta e perguntou quem era. Cristão: Senhor, eis aqui um viajante que foi instruído por um conhecido do bom homem desta casa a vir aqui para obter ajuda. Portanto, gostaria de falar com o senhor da casa. Então o servo que viera até a porta foi chamar o senhor da casa, que após pouco tempo veio até a Cristão e perguntou o que desejava. Cristão: Senhor, sou um homem que veio da cidade de destruição e vou em direção ao Monte Sião. Fui informado pelo homem que fica à porta, no início deste caminho, que se eu batesse aqui e o chamasse, você me mostraria coisas excelentes, que seriam auxílio em minha jornada. Intérprete: Entre, vou mostrar a você coisas que serão proveitosas. E ordenou ao servo que acendesse a vela, e pediu que Cristão o seguisse. Chegando a uma sala reservada, ele pediu que seu servo abrisse a porta. Quando o servo assim o fez, Cristão viu o quadro de um homem majestoso e solene, pendurado na parede. Esta era a imagem do quadro. Ele tinha os olhos levantados ao céu, o melhor dos livros em sua mão. A lei da verdade estava escrita em seus lábios, e ele de costas para o mundo. Ele estava em pé, como se argumentassem aos homens, e uma coroa de ouro pendia sobre sua cabeça. Cristão: O que isso significa? Intérprete: O homem deste quadro é um entre milhares. Ele pode gerar filhos espirituais, sentir dores de parto por eles e nutri-los quando nasceram. Por isso, você o vê com os olhos elevados ao céu, o melhor dos livros em suas mãos, e a lei da verdade escrita em seus lábios é para mostrar que a obra dele é conhecer e revelar coisas obscuras aos pecadores, e por isso também está de pé, como se argumentasse com os homens para convencê-los. O mundo para o qual ele dá as costas e a coroa sobre sua cabeça são para mostrar que, desprezando as coisas deste mundo e pelo amor que ele tem ao trabalho de seu mestre, ele tem certeza de que receberá sua recompensa em glória no mundo que há de vir. Agora ouça com atenção. Eu mostrei a você esse primeiro quadro porque o homem que aparece nele é o único autorizado pelo Senhor a guiar você nos lugares difíceis pelos quais vai passar. Portanto, guarde bem tudo o que eu disse e mostrei a você. Mais adiante na jornada, você encontrará com aqueles que fingem guiá-lo corretamente, mas os caminhos deles levam à morte. Então ele o tomou pela mão e o levou a uma sala ampla, cheia de poeira, porque nunca havia sido limpa. Depois de analisarem um pouco a sala, o intérprete chamou um homem para que a limpasse. Quando o homem começou a varrer, uma nuvem de poeira tão grande e densa encheu a sala que Cristão quase foi sufocado por ela. Então disse o intérprete a uma empregada que estava por perto: Traga aqui a água e borrife a sala. Quando ela com prazer terminou a tarefa, a sala estava varrida e limpa. Cristão: O que isso significa? Intérprete: Esta sala é o coração de um homem que nunca foi santificado pela doce graça do Evangelho. A poeira é seu pecado original e suas corrupções interiores que contaminaram um homem por completo. Aquele que começou primeiro a varrer é a lei, mas aquela que trouxe água e a borrifou é o Evangelho. Como você pode ver, assim que o primeiro começou a varrer, uma nuvem de poeira tão grande se levantou que o quarto não podia ser limpo, e você quase foi sufocado por ela. Isto é para mostrar que a lei, ao invés de purificar o coração do pecado por suas obras, o revive, fortalece e faz com que cresça na alma, mesmo quando denuncia e proíbe o pecado, pois a lei não dá poder de subjugá-lo. Depois, como você viu, a empregada borrifou a sala com água, e com isso a sala foi limpa com prazer. Isto é para mostrar que quando o Evangelho chega com suas doces e preciosas influências ao coração, então assim como você viu a donzela colocar a poeira toda no chão borrifando com água, assim o pecado é vencido e subjugado, e a alma é purificada pela fé, e consequentemente torna-se adequada para o Rei da Glória habitar. Vi ainda em meu sonho que o intérprete o pegou pela mão e o conduziu a uma pequena sala, onde estavam sentadas duas crianças, cada uma em sua cadeira. O nome do mais velho era Paixão, e o nome do outro, Paciência. Paixão parecia estar muito descontente, e Paciência estava muito quieto.
Então Cristão perguntou: qual é a razão do descontentamento de paixão? O intérprete respondeu: o responsável por eles decidiu esperar e dar a eles os seus melhores pertences no início do próximo ano, mas paixão quer ter tudo agora, enquanto paciência está disposto a esperar. Então vi que alguém chegou a paixão trazendo uma bolsa com tesouros e colocou a seus pés. Ele pegou a bolsa, se alegrou com o tesouro e riu de paciência com deboche. Mas observei apenas por um momento e ele havia esbanjado tudo e não tinha mais nada além de trapos. Cristão: preciso que você explique esse assunto por completo para mim, disse ao intérprete. Intérprete: esses dois rapazes são representações. Paixão representa os homens que amam este mundo, e paciência representa os homens que amam aquele que há de vir. Como você pode ver aqui, paixão quer receber tudo agora, isto é, neste mundo. Assim também são os homens deste mundo, eles querem receber as suas coisas boas todas agora. Não podem esperar pela sua porção até o próximo ano, isto é, no mundo que há de vir. Aquele provérbio, mais vale um pássaro na mão do que dois voando, tem mais autoridade e influência sobre eles do que todos os testemunhos divinos sobre a grandeza do que há no mundo por vir. Porém, assim como você viu que ele rapidamente havia esbanjado tudo e agora não tinha mais nada além de trapos, assim também será com aqueles homens ao fim deste mundo. Cristão: agora vejo que paciência tem muito mais sabedoria em muitos aspectos. Primeiro, porque ele espera pelas melhores coisas. Segundo, porque ele também receberá a glória dele, enquanto o outro não tem nada além de trapos. Intérprete: além dessas, você pode acrescentar mais uma coisa. Ele foi mais sábio, porque a glória do mundo vindouro nunca terá fim, mas a deste mundo logo se esvai. Portanto, paixão não tinha muito motivo para rir de paciência, apenas por ter recebido o primeiro que desejava, enquanto paciência terá motivo para rir de paixão, pois aguardando irá receber o que é melhor. O primeiro dará seu lugar ao último, porque este tem o tempo certo de chegar. Mas o último não cede seu lugar a ninguém, pois não há quem o suceda. Aquele que, portanto, recebe primeiro a sua porção, encontra tempo para gastá-la, mas aquele que recebe por último a sua porção, recebe aquela que permanecerá para sempre. Por isso foi dito ao rico: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Cristão: agora compreendo que o melhor não é cobiçar as coisas que são do agora, mas aguardar por aquelas que estão por vir. Intérprete: você disse uma grande verdade, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Mas, embora seja assim, as coisas deste mundo e nosso apetite carnal são vizinhos tão próximos um do outro, enquanto as coisas do mundo vindouro e o apetite carnal são tão estranhos um ao outro. Por isso é que os primeiros se unem rapidamente em amizade, enquanto a distância entre os últimos nunca acaba. Meu sonho continuou, e vi que o intérprete levou o cristão pela mão até um lugar em que havia uma fogueira junto ao muro. Havia também alguém de pé, próximo à fogueira, e constantemente jogando muita água para apagá-la, porém o fogo nela ficava cada vez mais forte e mais quente. Cristão: o que isso significa? Intérprete: este fogo é a obra da graça que opera no coração. Aquele que joga água sobre ela para extingui-la e apagá-la é o diabo. Mas como você pode ver, o fogo, ao invés de apagar, fica cada vez mais forte e mais quente. Você precisa entender a razão para isso. Então ele o levou para a parte de trás do muro, onde pôde ver um homem com um vaso de óleo na mão, com o qual ele alimentava continuamente, mas secretamente o fogo. Cristão: o que isso significa? Intérprete: este é Cristo, que continuamente, através do óleo de sua graça, sustenta a obra já iniciada no coração do homem. Por essa razão, apesar do que o diabo pode fazer, as almas de seu povo ainda experimentam a graça de Deus. E como você viu, o homem ficou atrás do muro, mantendo o fogo. Isto é para mostrar o quão difícil é para aquele que é tentado ver como está a obra da graça sustenta a alma. Vi também que o intérprete o pegou novamente pela mão e o conduziu a um lugar agradável, onde foi construído um palácio majestoso, muito bonito aos olhos, e ao vê-lo, o cristão ficou muito encantado.
Ele também viu, na parte alta do palácio, pessoas caminhando todas vestidas de ouro. Cristão: posso entrar no palácio? Perguntou o cristão. Então o intérprete o pegou e o conduziu até a porta do palácio. E eis que à porta estava um grande grupo de homens de pé, desejosos de entrar, mas nenhum deles ousava fazê-lo. Também havia um homem sentado, a uma pequena distância da porta, ao lado de uma mesa, com um livro e seu tinteiro diante de si, para anotar o nome daqueles que ali deveriam entrar. Ele viu também que havia muitos homens usando armaduras que protegiam a entrada do palácio, dispostos a ferir qualquer um que tentasse entrar. Cristão estava atônito. Por fim, quando os outros homens começavam a recuar com medo daqueles homens usando armaduras, Cristão viu um homem de aparência muito corajosa aproximar-se do homem que estava sentado escrevendo à mesa, dizendo: anote aí o meu nome, senhor. Assim que o homem terminou de escrever, ele viu o outro desembaiar sua espada, colocar um capacete na cabeça e correr em direção à porta e aos homens armados que a protegiam. Estes o atacaram com força mortal, mas o homem, nem um pouco desanimado, começou a lutar ferozmente. Então, depois de ter recebido e desferido muitos golpes naqueles que tentaram mantê-lo para fora, ele conseguiu passar por todos eles e seguiu em direção ao palácio, de onde se ouviu uma agradável voz daqueles que estavam lá dentro, até mesmo daqueles que estavam no topo do palácio, dizendo: venha e entre para receber glória eterna aquele que vencer. Então ele entrou e foi vestido com vestes como as deles. Então Cristão sorriu e disse: acho que sei o que isso significa. Cristão: agora deixe-me ir até lá. Intérprete: não vá, fique aqui. Ainda tenho outras coisas que preciso lhe mostrar. Depois disso, você poderá seguir o seu caminho. Então ele o pegou pela mão novamente e conduziu a uma sala muito escura, onde havia um homem sentado em uma jaula de ferro. O homem, para quem olhava, parecia profundamente triste. Ele permanecia sentado, olhando para o chão, as mãos cruzadas e suspirando como se o coração fosse parar. Cristão perguntou o que aquilo significava, e o intérprete o instruiu a perguntar ao homem. Cristão: quem é você? Perguntou ao homem. Homem: eu já não sou o que fui um dia. Cristão: e como você era antes? Homem: eu já fui um próspero e honrado professor, tanto aos meus olhos quanto aos olhos dos outros. Eu já fui, como pensava, justo e apto para entrar na cidade celestial, e até me alegrava com os pensamentos de que chegaria lá. Cristão: bem, e quem você é agora? Homem: agora sou um homem sem esperança e preso aqui, como nesta jaula de ferro. Não consigo sair. Ah, agora não posso. Cristão: mas como você chegou a essa condição? Homem: eu deixei de vigiar e de ser sóbrio. Eu permiti que as minhas paixões e concupiscências colocassem rédeas em mim. Pequei contra a luz da palavra e a bondade de Deus. Eu entristeci o Espírito Santo e ele se foi. Tentei o diabo e ele veio ao meu encontro. Eu provoquei Deus à sua ira e ele me deixou. Eu endureci o meu coração a tal ponto que não posso mais me arrepender. Cristão: não há esperança para um homem como este? Perguntou o cristão ao intérprete. Intérprete: pergunte a ele, respondeu. Cristão: não, por favor, senhor, pergunte você a ele. Intérprete: não há esperança? Não há nada que você possa fazer além de ficar trancado nessa jaula? Homem: não, não há mais nada. Intérprete: por que não? O filho daquele que é bendito é muito piedoso. Homem: eu o crucifiquei outra vez. Eu desprezei a sua pessoa e desprezei a sua retidão. Eu profanei o sangue da aliança e ultrajei o espírito da graça. Portanto, excluí-me de todas as promessas e agora não me resta nada, além da ameaça aterrorizante, o medo terrível do julgamento, que certamente enfrentarei, e da indignação ardente que me devorará como um adversário. Intérprete: como você se colocou nessa situação? Homem: pelas concupiscências, os prazeres e os benefícios deste mundo, em cujo prazer eu prometi a mim mesmo muito deleite, mas agora todas essas coisas me atormentam e corroem como se um verme ardente comesse minhas entranhas. Intérprete: mas você não pode agora se arrepender e voltar ao caminho? Homem: Deus não me permite arrependimento.
Sua palavra não me encoraja a crer. Ele mesmo me colocou nesta jaula de ferro, e nem todos os homens do mundo podem me tirar daqui. Ó eternidade, eternidade, como devo lutar contra a miséria que me espera na eternidade? Intérprete, que a miséria deste homem seja lembrada por você como um aviso permanente para a sua vida, disse o intérprete a Cristão. Cristão, bem, isso é sem dúvida apavorante. Que Deus me ajude a ser sóbrio e vigiar e orar para que possa evitar a causa da miséria deste homem. Senhor, não é a hora de eu seguir meu caminho agora? Intérprete, espere um pouco. Ainda mais uma coisa que preciso mostrar a você. Depois disso, você poderá seguir seu caminho. Então ele tomou o Cristão pela mão novamente e o levou a um quarto, onde havia um homem levantando-se da cama. Enquanto vestia suas roupas, ele se balançava e tremia. Cristão, por que ele está tremendo? Perguntou o Cristão. O intérprete então pediu ao homem que contasse a Cristão a razão de estar assim. E o homem começou a contar. Homem, essa noite, enquanto dormia, eu sonhei e vi que diante de mim os céus se tornavam cada vez mais escuros. Raios e trovões tão aterrorizantes que me colocaram em agonia. Olhei para cima em meu sonho e vi que as nuvens se ajuntavam de forma incomum. Então ouvi um grande som de trombeta. E vi também um homem sentado em uma nuvem, cercado por miríades do céu. Todos eles tinham aparência de fogo ardente, e todo o céu era uma chama ardente. Eu ouvi então uma voz dizendo: levante-se os mortos e apresente-se para o julgamento. E com isso as pedras rolaram e os túmulos se abriram, e os mortos que estavam neles saíram. Alguns deles estavam muito contentes e tinham seus olhos no alto. Alguns procuravam se esconder sobre as montanhas. Então eu vi o homem que estava sentado na nuvem abrir o livro e pedir ao mundo que se aproximasse. No entanto, havia por causa do intenso fogo que saía dele uma distância conveniente entre ele e eles, assim como entre o juiz e os prisioneiros que aguardam julgamento no tribunal. Também ouvi ser anunciado àqueles que estavam com ele nas nuvens: ajuntem o joio, a palha e o restolho e lancem-os no lago de fogo. Com isso, abriu-se um enorme e profundo abismo, bem próximo de onde eu estava, e dele saiu abundantemente fumaça e brasas de fogo, com ruídos terríveis. Também foi dito às mesmas pessoas: ajuntem o meu trigo no celeiro. Então vi muitos erguerem os olhos e serem levados nas nuvens, mas eu fui deixado para trás. Também tentei me esconder, mas não pude, pois o homem que estava sentado nas nuvens ainda mantinha seus olhos em mim. Meus pecados também vinham todos à minha mente, e minha consciência me acusava de todas as formas. Depois disso, acordei do meu sonho. Cristão, mas o que deixou você com tanto medo nessa visão? Homem, eu pensei que o dia do julgamento havia chegado, e eu não estava preparado para ele. Porém, o que mais me assustou é que os anjos levaram a muitos e me deixaram para trás. Também o abismo do inferno, que abriu sua boca bem próximo de mim. Minha consciência também me afligia, e como eu pensava, o juiz mantinha seus olhos fixos em mim, com seu rosto mostrando indignação. Intérprete, você já considerou todas essas coisas? Perguntou a intérprete a Cristão. Cristão, sim, elas me trazem esperança e temor. Intérprete, mantenha todas as coisas em sua mente, para que possam ser como uma vara para corrigi-lo e conduzir você no caminho que deve seguir. Então o Cristão começou a arrumar o fardo em seus ombros e dirigir-se para seguir sua jornada. E disse: Intérprete, o Consolador esteja sempre contigo, bom cristão, para guiar você no caminho que conduz à cidade celestial. Cristão seguiu seu caminho dizendo: Cristão, aqui eu vi coisas raras e proveitosas, coisas apavorantes e outras prazerosas, coisas que me tornam firme naquilo que comecei a receber. Quero nelas pensar e entender. Onde quer que elas me façam ir, deixe-me ser grato, ó bom intérprete, antes de partir.